E se eu te dissesse que já existem pessoas marcadas pelo céu para receber algo neste 25 de abril e que você pode ser uma delas? Você não está aqui por acaso. Esse vídeo não chegou até você por coincidência. Foi o seu espírito que sentiu antes da sua mente entender. Porque existem sinais pequenos, silenciosos, que Deus está liberando sobre certos corações. E nem todos conseguem perceber. Mas pessoas como você, sim. Talvez você tenha sentido coisas que não consegue explicar. Pressão emocional sem motivo. Sonhos intensos ou repetitivos. Sensação de urgência, como se algo estivesse para acontecer. Vontade repentina de voltar a orar. Ou uma inquietação profunda que não te deixa descansar. E se eu te dissesse que tudo isso são os primeiros sinais de que o céu está prestes a te falar? Essa mensagem é uma confirmação. E se você ficar até o final, vai descobrir os 3 sinais mais claros de que Deus te escolheu para receber algo espiritual, real e transformador. Neste 25 de abril. Há pessoas que não estão esperando nada, mas há outras que foram escolhidas para receber tudo. Comente agora com fé profética. Senhor, se sou um deles, confirma no meu espírito. Fique até o final. Porque o que você está prestes a ouvir pode explicar tudo o que você tem sentido ultimamente e trazer a resposta que a sua alma tanto busca. Antes de receber algo do céu, alguns passam por um processo de quebrantamento tão silencioso que chegam a pensar que Deus os esqueceu. Já aconteceu com você? Você acorda e se sente vazia. Serve a todos, mas ninguém enxerga o que você está carregando por dentro. Você ora, mas sente que suas palavras ficam no ar. Existe uma ferida na sua alma que não é visível aos olhos, mas está lá, no cansaço que não vai embora, na vontade de chorar sem motivo, na angústia que você esconde atrás de um sorriso. E é exatamente aí, nesse lugar onde ninguém mais entra, que Deus costuma deixar seus primeiros sinais. Porque antes do céu falar com voz audível, Ele sussurra nas feridas daqueles que ainda não desistiram. Esse sentimento que tem crescido dentro de você, essa sensibilidade estranha, essa vontade de buscar de novo, esse tremor espiritual que você não sabe explicar, pode ser a evidência de que você está entre os escolhidos para receber algo neste 25 de abril. Sim, você com essa ferida invisível, você que ainda crê mesmo sem sentir mais nada. Às vezes as pessoas mais feridas são as mais próximas de serem tocadas pelo céu. Comente com fé. Mesmo ferido, eu ainda creio que fui escolhido por Deus. Fique comigo, porque o próximo sinal vai revelar quem está tentando impedir que você receba o que é seu. Você já se perguntou por que, bem quando está prestes a desistir, algo dentro de você começa a despertar? Não é coincidência, é resistência espiritual, porque o inimigo não ataca aquilo que ele não teme. E se você tem sentido mais pressão, mais desânimo, mais confusão nos últimos dias, é porque algo do céu já está a caminho. Ele não quer que você chegue lá, não quer que você ouça isso, não quer que você espere o 25 de abril com expectativa. É por isso que ele sussurra: para de orar, não vai acontecer nada, você está sozinha, você está ficando louca. E aí você começa a duvidar, começa a se apagar, começa a pensar que tudo isso é só coisa da sua cabeça. Mas não é, é guerra, guerra espiritual, guerra silenciosa, uma guerra que acontece bem antes de uma ativação celestial. Porque toda vez que o céu está prestes a liberar algo, o inferno se incomoda. E se ultimamente você tem sentido pressão sem motivo, ataques emocionais repentinos, pessoas se afastando do nada,
uma tristeza que você não consegue entender. Pode ser que você já esteja no meio de uma batalha invisível, porque você está perto demais de receber o que Deus preparou para você. Quando o inimigo ataca em silêncio, é porque o céu está prestes a falar em voz alta. Comente agora como declaração de guerra espiritual: eu não vou desistir, estou a um passo do que Deus prometeu para mim. Fique comigo, porque no próximo bloco você vai entender como tudo isso já foi revelado antes e como a Bíblia confirma o que você está vivendo hoje. O que você está vivendo agora não é novidade para o céu. E você não é a única pessoa que já passou por isso. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas como você, que foram escolhidas, mas antes de receber algo, tiveram que passar por momentos de silêncio, rejeição, guerra e confusão. Um deles foi Elias, um profeta de fogo, mas também um homem que, em certo momento, se escondeu numa caverna, desejando desistir. Lembra? Ele tinha vencido o inimigo, tinha sido usado por Deus, mas de repente se sentiu sozinho, cansado, vazio, e foi justamente ali, naquela caverna, que o céu o visitou. Deus não veio com terremoto, nem com fogo, nem com vento forte. Deus veio com um sussurro, um sinal pequeno, mas poderoso, e aquele sussurro mudou tudo. E se o que você está vivendo agora for essa caverna? E se o que está por vir neste 25 de abril for esse sussurro que traz resposta, propósito e direção? A história de Elias nos ensina que Deus nem sempre se revela com barulho. Às vezes, os maiores sinais vêm no silêncio, nos detalhes, em datas que parecem comuns, mas que o céu já marcou. As pessoas que reconhecem o sussurro de Deus são as que estão prontas para receber o que vem. Comente se essa palavra falou com você. Senhor, abre meus ouvidos espirituais para que eu não perca o que o Senhor vai me dizer. Fique comigo, porque no próximo bloco você vai entender porque Deus tem estado em silêncio e como esse silêncio não é castigo, e sim estratégia. Existe algo que muita gente ainda não entendeu: o silêncio. De Deus nem sempre significa ausência. Às vezes, significa que o céu está trabalhando em segredo. Você ora e não sente nada. Você clama e o céu parece fechado. Mas, na verdade, existem coisas que só se constroem quando tudo parece estar em pausa. Olhe para José. Ele recebeu sonhos de grandeza, mas foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e jogado numa prisão onde Deus permaneceu em silêncio por anos. Mas sabe de uma coisa? Deus nunca o abandonou. Ele só estava preparando o dia exato para cumprir tudo o que havia prometido. E se o 25 de abril for esse dia? O dia em que o céu rompe o silêncio, em que tudo o que você não entendeu começa a fazer sentido, em que a espera termina e o propósito começa. Talvez você não sinta nada agora. Talvez esteja mais confuso do que nunca, mas isso não significa que Deus está longe. Significa que você está muito perto. O silêncio de Deus não é o fim, é o espaço onde Ele prepara um novo começo. Comente com fé tranquila. Mesmo sem ouvir, eu creio que Deus está fazendo algo por mim. Fique comigo, porque no próximo bloco vou te mostrar por que essa mensagem não chegou até você por acaso e por que você precisa ficar até a oração final. Essa oração pode selar algo que o céu já começou. Se você chegou até aqui, é porque o seu espírito precisava. Não foi por curiosidade, não foi coincidência. Foi porque o céu está te preparando para algo que nem todos vão receber. E em poucos minutos, nós vamos orar juntos.
Mas não será uma oração qualquer. Será uma oração para ativar algo dentro de você antes que o dia 25 de abril chegue. Porque quando Deus vai entregar algo grande, Ele primeiro chama os atentos, os que não desistem, os que mesmo sem entender tudo, decidem permanecer. E se você está aqui, é porque você é um desses. Não ignore o que está sentindo. Não minimize o que essa mensagem despertou dentro de você. Essa sensação, essa paz misturada com vontade de chorar, esse tremor no peito, é sinal de que algo está sendo tocado no mundo invisível. E a oração que vamos fazer não é para todos, é para os escolhidos, para os que foram marcados para receber. Você não é só mais um, você não é qualquer um. Há algo em você que o céu reconheceu. Os que permanecem até o fim são os que recebem o que poucos estão dispostos a esperar. Comente agora como um ato de fé. Senhor, eu não saio daqui até que o Senhor fale comigo. Fique comigo, porque no próximo bloco vamos abrir o coração juntos. E o que você vai sentir nessa oração pode marcar sua alma para sempre. Feche os olhos, respire fundo e faça esta oração comigo. Não repita por repetir, faça com a alma. Senhor, aqui estou, não com força, mas com fé, não com certezas, mas com um coração disposto. Tu sabes o que tenho sentido nesses dias. Tu viste as minhas lágrimas escondidas. Ouviste meus pensamentos, quando ninguém mais ouviu. E se tudo o que eu escutei hoje vem de ti, eu recebo, eu abraço e selo isso no meu espírito. Senhor, eu não quero passar despercebido pelo dia 25 de abril. Não, quero estar adormecido espiritualmente nesse dia. Não quero estar distraído quando o Senhor falar comigo. Desperta-me, torna-me sensível, prepara meus ouvidos espirituais. E se nesse dia tu fores derramar algo sobre pessoas específicas, eu quero ser uma delas. Não porque eu mereça, mas porque ainda te desejo. Perdoa-me por duvidar. Perdoa-me por me calar quando eu deveria orar, por ter pensado em desistir antes da hora. Mas hoje eu volto. Volto a ti com o coração na mão. Volto para a tua presença. Como um filho que quer ouvir a voz do Pai, faz deste 25 de abril uma data profética na minha história. Faz da minha vida um altar aceso, e se ainda há algo reservado para mim no céu, eu espero. Estou aqui, Senhor, desperto, sensível, disponível e pronto para receber o que o Senhor tem para mim. Amém. Se essa palavra te tocou profundamente, não guarde isso em silêncio. Porque quando Deus fala, Ele espera que respondamos com fé. Se você chegou até aqui, se ouviu até o final, se chorou, se sentiu um tremor na alma, se algo dentro de você se mexeu, é porque isso não foi só um vídeo, foi um chamado, um sussurro do céu direto para sua alma. Uma confirmação de que o dia 25 de abril não será apenas mais uma data, mas um ponto de ativação espiritual para pessoas como você. E agora, Deus te entrega uma missão. Não apague o que foi aceso. Não silencie o que o céu te falou. Não deixe que a dúvida roube o que foi plantado no seu espírito. Você não está aqui por acaso. Você foi marcado, selado, separado, e o que Deus vai fazer com você é só o começo. Por isso, faça algo agora. Comente abaixo esta frase como um ato profético. Eu recebo o que Deus tem para mim neste 25 de abril. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra antes dessa data. Talvez o espírito dessa pessoa também esteja buscando uma confirmação, e você pode ser o canal. Inscreva-se no canal, se ainda não fez isso, porque se Deus já te falou uma vez, acredite, ainda tem mais, muito mais. O céu já colocou os olhos sobre você, agora é a sua vez de caminhar em direção ao que está por vir.